Continuando então aqui o nosso tapete, nós vamos aqui para a parte 2, que é a parte final. Essa primeira parte aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu já tenho aqui no canal, eu vou deixar o link aqui para vocês. Então, eu fiz aqui na primeira parte do vídeo até esses 2 pontos iniciais aqui. Agora, nós vamos fazer, então, 2 correntinhas. Vou pular um ponto, porque agora eu preciso ficar aqui com 10 pontos altos. Então, eu não trabalho no primeiro, venho no segundo e trabalho ponto alto sobre ponto alto até o último ponto alto. E vamos ficar aqui com 10 pontos altos. Vamos começar a diminuir aqui, ó, para fazer o desenho aqui do losango. Fiz aqui, ó, os 10 pontos altos. Então, não trabalhei no primeiro, vim aqui no segundo e trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até no último. Continuo aqui com 2 correntinhas de separação, a mesma quantidade que eu tenho aqui, e faço aqui os 2 pontos altos em relevo. Agora, aqui, ó, entre esses pontos em relevo, nessa direção aqui do pontinho da carreira anterior, nós vamos ficar aqui com 3 correntinhas de separação. E depois faço os 2 pontos altos em relevo. Faço as 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e trabalho aqui os 10 pontos altos. Em todos esses losangos aqui agora, que a gente vai diminuindo, nós vamos ficar aqui com 10 pontos altos, em todos eles aqui, ó. Aqui agora a gente chegou na curva, agora aqui vai ser diferente do que a gente tá trabalhando ali, porque eu preciso fechar um aqui e fechar o outro aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Depois dos 10 pontos, continuamos aqui com as 2 correntinhas de separação. Vou pegar aqui o meu tapete que já está pronto para mostrar para vocês o que que a gente vai trabalhar. Então, nós estamos fazendo aqui, ó, eu terminei aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, né? E fiz aqui os 10 pontos altos. Agora, nós vamos ter que ir para lá e o ponto alto em relevo para cá. Então, ali, aqui, ó, em toda a curva, a gente vai trabalhar desse jeito. Então, eu fiz as 2 correntinhas. Nesse primeiro ponto alto em relevo, eu vou fazer 2 pontos. Faço o primeiro ponto alto em relevo e depois, ó, no mesmo espaço, no mesmo pontinho, eu faço o outro ponto em relevo, ficando assim. Depois desses 2 pontos, vai indo pra cá e esses 2 vão pra lá. Continuo com 3 correntinhas de separação, da mesma forma que eu tenho ali. Só vai mudar aqui, que nós vamos fazer 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Então, eu pego aqui e faço os 2 pontos altos em relevo. 2 correntinhas, pulo o primeiro ponto e trabalho aqui os 10 pontos altos. E aqui ficou dessa forma. Aqui 2 pontos e ali 2 pontos. Trabalhei os 10 pontos, fiz as 2 correntinhas e cheguei aqui novamente, onde vamos trabalhar dessa mesma forma ali. 2 pontos altos em relevo aqui nesse primeiro ponto. Ó, aqui eu dobro para ficar mais fácil. E faço aqui os 2 pontos nesse pontinho aqui. 3 correntinhas. Vou no próximo ponto e faço os 2 pontos altos em relevo. 2 correntinhas e os 10 pontos altos. Pulo o primeiro e trabalho ponto sobre ponto nos demais pontos altos que eu tenho aqui, até completar os 10 pontos altos. Trabalhei os 10 pontos e vamos fazer novamente aqui dessa mesma forma. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3 vezes, fazendo aqui, ó, os 2 pontos no mesmo espacinho. Aqui eu vou repetir o que eu tenho aqui na lateral. Então, aqui eu vou fazer mais uma vez, porque é o último. E depois, ali no próximo, a gente trabalha normal. Então, aqui eu faço os 2 pontos altos em relevo no mesmo ponto.
3 correntinhas e 2 pontos altos em relevo no próximo ponto. Faço as 2 correntinhas de separação, trabalho aqui os 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 correntinhas, e aqui onde eu já tenho os 2 e 2 ali, eu faço ponto sobre ponto. Então, aqui na lateral não preciso fazer esse aumento igual eu fiz aqui. Aqui a gente faz ponto sobre ponto, que são os pontos altos em relevo, 3 correntinhas e depois aqui os 2 pontos altos em relevo novamente. Duas correntinhas, trabalho os 10 pontos altos. Então, aqui, ó, vou trabalhar os 10 pontos altos. Chegando aqui, eu trabalho dessa mesma forma. Quando eu chego aqui na curva, onde eu tenho somente esses 2 pontinhos, aqui também, e aqui a gente trabalha dessa forma aqui, fazendo esses aumentos. Então, eu vou terminar a minha carreira e volto aqui a partir da próxima carreira. Finalizando a minha carreira, depois dos 2 pontos altos em relevo, eu fiz as 3 correntinhas. Aqui onde eu sempre inicio fazendo esse ponto baixo em relevo, as 2 correntinhas, eu venho aqui ó, nessa segunda correntinha. E finalizo com ponto baixíssimo. Pego por trás aqui para fazer o ponto baixo. Faço ponto baixo e 2 correntinhas para iniciar a próxima carreira. Venho aqui no próximo ponto e faço o ponto alto em relevo. Tem meus 2 pontos iniciais aqui. Faço as 2 correntinhas. Aqui nesta carreira, vamos ficar com 8 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro, venho no segundo. Faço ponto sobre ponto e não trabalho no último ponto alto. Então, nós vamos pular o primeiro ponto e também não vamos trabalhar ali no último ponto alto. E vamos ficar aqui com 8 pontos altos nesta carreira. Que no último eu não trabalho nem no primeiro. Então, eu tenho 3, 6, 7, 8. Faço as 2 correntinhas. Os 2 pontos altos em relevo. E cheguei agora nessa parte ali onde temos as 3 correntinhas. Agora, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Nesta alcinha de 3 correntinhas, bem no meio, vamos fazer um ponto baixo. 5 correntinhas novamente. E os 2 pontos altos em relevo. Faço o primeiro e o segundo. 2 correntinhas, trabalho 8 pontos altos. Não trabalho no primeiro e nem no último. Então, está ficando desta forma. Trabalhei aqui, ó, os meus 8 pontos altos. 3, 6, 7, 8, fiz as 2 correntinhas. Cheguei aqui onde nós temos os 2 pontos em relevo. E aqui temos mais 2. Então, eu faço os 2 pontos aqui em relevo, aqui no primeiro, né? Sigo aqui ponto sobre ponto. A gente pega aqui por trás, vem aqui na frente do ponto. Ó, entre um ponto e o outro. Faço o ponto alto em relevo. Vou no próximo. E faço o ponto alto em relevo. Então, eu tenho aqui os 2 pontos altos em relevo. Faço 5 correntinhas. Ponto baixo aqui nessa correntinha do meio. 5 correntinhas novamente. E os 2 pontos altos aqui em relevo. Ponto sobre ponto. Depois, faço as 2 correntinhas. Trabalho 8 pontos altos. E vou seguindo dessa forma até eu finalizar a minha carreira.
Então, vai ser só repetição aqui, ó. Da mesma forma que eu trabalhei aqui, eu trabalho aqui nesses pontinhos e aqui na lateral dessa mesma forma. Então, vai ser tudo igual aqui agora, até a mesma quantidade de pontos, de correntinhas, de separação, quantidade de pontos altos em relevo, tudo da mesma forma. Finalizando aqui a nossa carreira, depois dos 2 pontos altos em relevo, precisamos trabalhar aqui nessa alcinha dessa mesma forma. Então, nós vamos fazer aqui as 5 correntinhas. Nesta alcinha, fazemos aqui o ponto baixo, 5 correntinhas. E finalize aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Faço ponto baixo em relevo e 2 correntinhas para iniciarmos a carreira. Vou no próximo ponto e faço o ponto alto em relevo. Sigo com 2 correntinhas de separação. Agora, nessa carreira aqui, nós vamos ficar com 6 pontos altos. Pulo o primeiro, venho no segundo, faço ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar 6 pontos altos aqui no meio. Então, não trabalhamos ali no primeiro e nem vamos trabalhar aqui no último. Ficando assim, 6 pontos altos. 2 correntinhas e os 2 pontos altos aqui em relevo. Ficando desta forma aqui no início, ó. Depois do ponto alto em relevo, vamos trabalhar as 5 correntinhas. Aqui na alcinha de 5 correntinhas da carreira anterior, vamos fazer um ponto baixo, 5 correntinhas novamente, ponto baixo na próxima alcinha e 5 correntinhas novamente. Ponto alto em relevo. Trabalho ponto sobre ponto. Faço as 2 correntinhas de separação e trabalho os 6 pontos altos aqui no meio. Pulo o primeiro ponto e começo a fazer a partir do segundo. E não trabalhamos no último ponto alto. Então, aqui, ó, vai ficar dessa forma. Nós vamos ficar agora com 3 alcinhas de 5 correntinhas. E aqui vamos ficar com 6 pontos. Depois que eu trabalhei ali, eu faço os 2 pontos altos em relevo, desta forma. Faço as 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas e o ponto alto em relevo. Ficando desta forma aqui. Vamos trabalhar assim, ó. Em toda a carreira aqui, ó, completando toda a volta, vai ser dessa forma ali, ó. Em todos esses espacinhos, onde temos 2 alcinhas, agora vamos ficar com 3, igual aqui no início, ó. Então, aqui eu já fiz, ó, mais uma vez, dessa mesma forma, sempre cuidando para depois que você fazer aqui as 5 correntinhas, não vir direto aqui pro losango. Você tem que fazer os 2 pontos altos em relevo, para ficar desta forma aqui. Finalizando a carreira, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3 alcinhas de 5 correntinhas. Faço ponto baixíssimo. Ponto baixo em relevo para iniciar a próxima carreira. 2 correntinhas e o outro ponto alto em relevo. 2 correntinhas de separação. Agora, aqui nós vamos ficar com 3 pontos altos. Então, eu vou pular os 2, pulo 1, 2, venho aqui no terceiro. Faço um ponto alto, venho no próximo, ponto alto e no próximo ponto alto. Então, agora vamos ficar aqui, ó, com 3 pontos altos aqui no meio. 2 correntinhas, ponto alto em relevo. Continuo fazendo as alcinhas de 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas, ponto baixo. Então, em cada alcinha da carreira anterior, nós vamos fazer
o ponto baixo. E as alcinhas aqui sempre com 5 correntinhas. Então, eu vou ficar agora com 1, 2, 3, 4 alcinhas. Ponto alto em relevo. E o próximo ponto alto em relevo. Então, aqui agora vai ficar dessa forma. Continuo com 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos de base e trabalho nos próximos 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto em relevo e sigo dessa forma aqui, até finalizar a carreira. Então, aqui eu já finalizei a minha carreira e já iniciei a próxima, porque é da mesma forma que eu fiz aqui nessas carreiras. Então, se ficar alguma dúvida para quem é iniciante, você pode voltar aqui na carreira anterior para ver como que finaliza e inicia, porque é da mesma forma. Finalizei com ponto baixíssimo, fiz o ponto baixo em relevo e mais 2 correntinhas e depois o próximo ponto alto em relevo. 2 correntinhas que nós temos aqui desde o início, 2 correntinhas de separação. Então, agora nesta carreira aqui no meio, nós vamos ficar com 2 pontos altos. Depois das 2 correntinhas, eu pulo um ponto e venho aqui no próximo. Vou trabalhar aqui nesses 2 pontos altos. Ficando desta forma. 2 correntinhas, ponto alto em relevo. Vou no próximo ponto e faço o ponto em relevo. Continuo com 5 correntinhas para fazer aqui as alcinhas. Ponto baixo na primeira alcinha. 5 correntinhas. Ponto baixo na segunda alcinha. 5 correntinhas, ponto baixo aqui na próxima. E faço dessa forma. Então, nesta carreira, vai aumentar aqui uma alcinha de correntinhas. Eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5. E faço o ponto alto aqui em relevo. Faço os 2 pontos em relevo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Pulo o primeiro e trabalho no segundo e no terceiro. 2 correntinhas e o ponto em relevo novamente. Então, agora vai ficar desta forma aqui, onde nós temos as alcinhas. E onde temos o ponto alto ali normal, nós vamos ficar com 2 pontos agora nesta carreira. Onde temos o ponto alto em relevo, continua trabalhando desta forma. 5 correntinhas, ponto baixo, 5 correntinhas e ponto baixo, até completar aqui todas as alcinhas. Então, aqui eu completo as 5 alcinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e faço o ponto em relevo. Sigo dessa forma até finalizar a carreira, então vai ser só repetição ali do primeiro motivo até o finalzinho da carreira. Sempre vai ser desta forma. Ele tá ficando dessa forma aqui, um pouco para cima, talvez você esteja fazendo e você acha que não vai dar certo. Mas depois, quando a gente vai finalizando, ele vai fechar aqui os pontinhos, então vai ficar certinho, a gente arruma aqui as alcinhas de correntinhas. E ele vai ficar desta forma aqui, Então, agora nós estamos fechando aqui, esse desenho. Depois, ele fecha tudo aqui e vamos fazer aqui, as alcinhas de correntinhas. Então, vai ficar dessa forma ali. Finalizei mais uma carreira ali com ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima fazendo o ponto baixo em relevo. 2 correntinhas e o ponto alto em relevo. Agora aqui nós vamos fazer
2 correntinhas de separação e vamos direto para o ponto alto em relevo. Agora não vamos trabalhar mais aqui nessa parte do meio. Então, fiz as 2 correntinhas e venho e faço os 2 pontos altos em relevo. Continuo fazendo as 5 correntinhas, ponto baixo aqui na primeira alcinha, e em cada alcinha vamos trabalhar o ponto baixo e fazer aqui o cordão de 5 correntinhas. Então, aqui continua igual, só que vai aumentar aqui a quantidade de alcinhas de 5 correntinhas. Trabalho aqui na última alcinha e faço as 5 correntinhas. Então, agora nós vamos ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas. Venho no ponto alto em relevo. Trabalho aqui os 2 pontos altos em relevo. Faço as 2 correntinhas de separação e vou direto para o próximo ponto alto em relevo. E no próximo ponto alto em relevo, faço o outro ponto alto em relevo, ficando desta forma. 5 correntinhas, ponto baixo na primeira alcinha, 5 correntinhas, ponto baixo. Sigo assim até finalizar a carreira. Então, todas as vezes que a gente chegar aqui, ó, nesse espaço do ponto alto em relevo, vamos trabalhar dessa forma: 2 pontos altos em relevo, 2 correntinhas, 2 pontos altos em relevo. E continuamos com as alcinhas de 5 correntinhas. Lembrando que nesta carreira temos aqui 6 alcinhas de 5 correntinhas. Então, aqui na carreira anterior eu tenho 5 e agora aqui eu fico com 6. E sigo dessa forma até finalizar a carreira. Estou finalizando aqui mais uma carreira. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas de 5 correntinhas. Vamos fazer o ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, onde a gente iniciou a carreira. Vou fazer o ponto baixo em relevo, para iniciar aqui e ter o meu primeiro ponto alto em relevo. Subo as 2 correntinhas e faço o próximo ponto alto em relevo. Agora, nesta carreira, vamos direto para o próximo ponto alto em relevo, sem correntinha agora de separação. E vamos trabalhar aqui os 2 pontos em relevo. Trabalhei o primeiro e o segundo. Então, agora vai ficar desta forma aqui, ó. Tem o primeiro ponto, o segundo e fui direto lá para os próximos pontos. E aqui no meio agora não temos mais correntinha de separação. Aqui eu continuo com as 5 correntinhas. E o ponto baixo nas alcinhas. Então, vai aumentar aqui uma alcinha em cada espaço aqui que a gente tem que fazer as alcinhas. Trabalhei todas as alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço os 2 pontos altos aqui em relevo. Ponto sobre ponto. Vou direto para os próximos 2 pontos e faço os 2 pontos altos em relevo. E vamos repetir desta forma. Faço as 5 correntinhas e continuo aqui com as alcinhas de 5 correntinhas. Então, aqui nessa parte, agora vai ficar fechadinho aqui. Esse losango fica desta forma, o ponto em relevo aqui por cima, e o desenho fica lá, ó, por baixo dos pontos. Então, nós vamos fazer assim até completar toda a carreira. Agora, chegando no final dessa carreira, eu tenho aqui as minhas alcinhas, falta fazer a última.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sétima, agora como nós não teremos mais ponto alto em relevo, eu vou finalizar aqui fazendo 2 correntinhas e um ponto alto aqui onde eu iniciei a carreira, onde eu sempre finalizo com ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer um ponto alto, que agora aqui, ó, equivale às minhas 5 correntinhas, a minha alcinha. Então, eu termino dessa forma, porque agora eu não trabalho mais nesses pontinhos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto. Vou na próxima alcinha e faço um ponto alto. Então, aqui na lateral, eu vou fazer aqui, ó, é como se fosse o ponto alto dessa forma ali. Eu vou fazer um ponto alto nesta alcinha e um na próxima. Vou mostrar aqui pra vocês no meu tapete como que é. Essa parte aqui, ó, que eu finalizei com as 2 correntinhas, um ponto alto e subi 3 correntinhas no ponto alto. Em cada alcinha aqui na lateral, eu fiz 3 pontos altos. Quando chego aqui onde eu tenho esses 2 pontos, eu fiz um ponto alto e vou na próxima alcinha e faço um ponto alto para juntar melhor aqui. E continuei fazendo 3 pontos altos. Somente quando eu chego aqui na curva, que é aqui, ó, nesse primeiro losango aqui da minha curva, aqui eu vou fazer 2 pontos altos e vou para a próxima alcinha e 2 pontos altos, que é nessa direção. Somente aqui na lateral que eu fiz um ponto para não ficar sobrando ponto. E aqui na curva eu fiz com 4 pontos altos. Ali eu fiz 2 e 2 e depois nas próximas alcinhas 4 pontos. Aqui na lateral eu fiz 3 pontos altos para não ficar sobrando ponto. Então, aqui vai depender da tensão do seu ponto. Agora, nessa carreira, você vai fazer conforme aí o seu ponto. Se for muito solto, talvez você precise fazer somente 2 pontos altos aqui. E na curva, 3 pontos. Então, é sem correntinha de separação. Eu vou para a próxima alcinha e trabalho os 3 pontos altos. Sem correntinha de separação novamente, vou para a próxima alcinha e faço os 3 pontos altos. Se você não quiser fazer com esse acabamento aqui, também não tem problema, você pode fazer e adaptar o bico aí conforme você já tem costume de fazer nos seus tapetes, ou algum bico que você queira fazer adaptação aí, não tem problema, você pode fazer e mudar aqui essa parte do bico. Então, eu vou fazer aqui os 3 pontos e aqui na penúltima alcinha os 3 pontos. E cheguei agora ali na curvinha. Então, aqui ficou dessa forma. Se você está fazendo o tapete maior, vai ter mais losango ali antes de chegar na curva. Então, aqui o meu eu cheguei na curva porque eu só tenho um aqui losango no meio, entre essa parte oval e a outra. Então, se o seu tapete é maior, você vai continuar fazendo aqui, ó, os 3 pontos altos. Somente quando chega aqui na curva que a gente altera a quantidade de pontos. Então, nessa alcinha agora eu vou fazer os 2 pontos. Aqui, lembrando que na lateral é um ponto. Nessa direção aqui é um ponto, ó. Aqui na curva são 2 pontos altos. Quando eu chego nessa parte aqui do losango. Fiz os 2 pontos, pulo para a próxima alcinha, não trabalho aqui nesses pontinhos, é somente agora nas alcinhas de 5 correntinhas que a gente trabalha. Cheguei na parte da curva, agora eu vou trabalhar 4 pontos altos em cada alcinha. Então, aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Nessas 5 alcinhas, eu trabalho 4 pontos altos. Ali eu trabalho 2 pontos e aqui 2 pontos. Se precisar aumentar a quantidade de pontos altos aqui também não tem problema, você pode fazer com 5 pontos. Então, você faz um bom pedaço e coloca aí a sua peça, o seu tapete, numa superfície plana, na mesa, no chão. Aí, você vê se tá ficando retinho
você continua com essa mesma quantidade de pontos. Se você vê que está ficando repuxado os pontos, você aumenta um ponto alto aqui. E se você perceber que está sobrando muito ponto, ficando tudo embabadado, você pode diminuir a quantidade de pontos altos. Então, para cada tensão de ponto, você precisa adaptar aí, talvez precisa aumentar ou diminuir os pontos. Ó, então, o meu está ficando assim. Cheguei aqui nesta alcinha da curva, eu faço os 2 pontos altos. Vou na próxima alcinha e faço os 2 pontos altos. Depois, continuo com os 4 pontos altos na mesma alcinha. Então, aqui na curva, vou fazer dessa forma em todas as alcinhas. 4 pontos. 4 pontos até chegar ali na direção do losango, onde a gente vai trabalhar ali somente os 2 pontos altos. Então, aqui eu tô ficando com 5 bloquinhos de 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, eu chego ali onde eu preciso fazer somente 2 pontos altos. Vou para a próxima alcinha e 2 pontos altos. Agora, aqui nas próximas 5 alcinhas, eu faço os 4 pontos. Então, aqui eu finalizei a curva aqui, ó. Fiz aqui os 4 pontos altos nas alcinhas e cheguei aqui nesse último losango da curva. Fiz aqui os 2 pontos altos e 2 pontos. Agora, aqui nesse meio, eu faço aqui com 3 pontos altos. E aqui com 1 ponto em cada alcinha, para juntar as duas. Sem correntinha de separação, então agora nós vamos para a próxima alcinha. E vamos trabalhar aqui com 3 pontos altos aqui na lateral do nosso tapete. Então, eu trabalhei, ó, nas 5 alcinhas, os 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, nessa próxima, que é aqui a parte do losango aqui no meio, ó. Essa parte aqui do meio. Se você tem mais losango, você vai ter mais, trabalhar mais vezes dessa forma aqui. Então, finalizei ali aqui o bloquinho de 3 pontos altos e agora eu faço somente um ponto alto aqui nessa alcinha. Vou para a próxima e faço um ponto alto. E agora, vou para a próxima e trabalho os 3 pontos altos. E sigo assim até chegar ali na outra parte, que já vai ser a nossa parte da curva, onde nós vamos aumentar os pontos. Trabalhei nas 5 alcinhas, os 3 pontos altos, né? Cheguei aqui na curva novamente, ó, nessa direção. Aqui eu faço os 2 pontos altos. Vou na próxima alcinha e 2 pontos altos. E agora, na curva, a gente trabalha 4 pontos altos nas alcinhas aqui de 5 correntinhas. Então, vai ser da mesma forma que fizemos ali do outro lado. Então, eu vou continuar a minha peça aqui e volto pra gente finalizar a carreira. Você vai seguir esta sequência. Quando é na curva, a gente faz os 4 pontos. Quando é aqui na lateral, eu fiz 3 pontos altos. Finalizando aqui, então, a minha carreira, depois que eu trabalhei aqui os 5 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, dos 3 pontos altos, que eu tô aqui na lateral, aqui, ó, foi onde eu fiz o ponto baixo, dei aqui, ó, as 2 correntinhas e o ponto alto, né? Então, aqui é o meu primeiro pontinho ali.
eu vou finalizar onde eu tenho aqui, ó, esse ponto, daí eu tenho essas duas correntinhas. É dessa alcinha da carreira anterior, então eu vou pular isso aqui. Depois que eu terminei ali, então, eu venho direto aqui, ó. Onde eu tenho esse ponto alto. E aqui onde eu tenho essas três correntinhas que eu iniciei ali. Eu venho bem aqui, ó, bem perto do ponto alto, aqui nessa última correntinha, que são onde eu tenho as três. Finalizo com ponto baixíssimo. Então, fica dessa forma aqui, ó. Nessa direção. Depois que eu terminei os três pontos altos, eu faço o ponto baixíssimo e fica dessa forma aqui essa carreira. Então, agora, depois que eu finalizei essa carreira, nós vamos para essa parte aqui para finalizar o tapete. Então, aqui ela é ponto alto e depois eu finalizei com esse acabamento em ponto baixo, mas também fica aí a critério de vocês aí o acabamento. Aqui também, para vocês pularem aqui e trabalhar essa quantidade de pontos, vai ser conforme a tensão aí do seu ponto também. Porque aqui, ó, eu tenho 6 pontos altos. Pode ser que você precise fazer com 5 ou com 7, aí para não ficar sobrando e nem faltando pontos. Então, conforme você vai fazendo, você tem que ir vendo aí se está ficando bom. Então, aqui eu finalizei, né, a carreira. Agora, eu venho aqui, ó, entre esse ponto e o outro e vou fazer um ponto baixo. Vou no ponto alto aqui do meio, onde eu tenho esses 3 pontos. Aqui, eu vou fazer 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos. Venho nesse ponto alto do meio, desse próximo bloquinho, e faço ponto baixo. Vou no próximo ponto, nesse bloquinho dos 3 pontos altos, no ponto do meio, faço 6 pontos altos novamente. Venho aqui no ponto alto do meio, do próximo bloquinho, e faço ponto baixo. Venho aqui nesse ponto alto do meio e faço os 6 pontos altos novamente, dessa mesma forma aqui. Aqui eu já cheguei nessa parte que eu tenho aqui, onde vai ser a curva. Se você está fazendo aí ele maior, então você vai trabalhar mais vezes assim, ó. Fazendo os 6 pontos no bloquinho do meio, ponto baixo, e continua dessa forma. Quando chega aqui, você faz o ponto baixo aqui no meio e continua no próximo bloquinho. Como se estivesse nessa parte aqui, ó. Então, seria assim. Vai trabalhar aqui, né, os 6 pontos altos, aqui no meio ponto baixo. 6 pontos altos, o ponto baixo. Mas agora eu cheguei aqui nessa parte onde vamos fazer a curva. Aqui também, para fazer dessa forma aqui, eu vou pular de forma diferente aqui os pontos. Então, quando chega nessa parte aqui, que é essa parte aqui, ó, onde eu fiz aqui os 6 pontos, eu vou fazer o ponto baixo e ali eu faço o leque de 6 pontos altos. Então, aqui nesse próximo ponto, eu pulo esse pontinho e venho nesse aqui, faço o ponto baixo. Nesse ponto, nós vamos fazer ali 6 pontos altos. Sempre vai ser aqui 6 pontos altos, para não ficar torto aqui o tapete. Mas se você está fazendo com 5 ou 7, aqui você também tem que trabalhar da mesma forma. Mesma quantidade de pontos. Fiz aqui os 6 pontos, eu vou pular aqui um ponto e venho aqui no próximo. Ponto baixo. Pulo um ponto, venho no próximo, faço os 6 pontos altos novamente. Fiz os 6 pontos, pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo.
pulo um ponto, venho no próximo, faço 6 pontos altos. Essa quantidade de pontos que eu estou pulando também não é regra, você pode fazer aí conforme a necessidade do seu ponto. Se você quiser pular mais ou menos ponto, você pode pular também. Pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto baixo. Pulo um ponto, vou no próximo, faço os 6 pontos altos. Eu vou fazer aqui mais 2 vezes, então termino esse, faço aqui também dessa mesma forma, com essa sequência, e volto pra gente continuar ali. Então, eu cheguei ali novamente, nessa parte aqui, nessa direção aqui, onde temos 2 pontos e aqui 2 pontos. Então, aqui eu tenho, aqui nessas alcinhas, 1, 2, 3, 4, 5 leques. E esse aqui nessa direção. Então, ali eu vou fazer o outro dessa mesma forma aqui. Fiz os 6 pontos, pulo esse pontinho aqui de base, venho no próximo e faço um ponto baixo. Pulo um pontinho, vou no próximo, 6 pontos altos. Pulo um ponto, venho no próximo, ponto baixo. Pulo um ponto, venho no próximo. E faço os 6 pontos novamente. Pulo aqui o ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo ali, ó, pulo um ponto, sempre pulando um ponto aqui, eu tô fazendo na curva. Então, eu vou fazer assim. Aqui também onde tem os 2 pontos, vou seguir com essa mesma sequência. E sigo dessa forma aqui, ó. Vou fazer até chegar aqui novamente, onde nós temos aqui esses 2 pontos e aqui 2 pontos. Depois aqui vai mudar. Então, eu vou fazer o meu até completar aqui a curva. Então, aqui eu finalizei a minha curva aqui com os leques. Então, eu cheguei aqui, ó, nessa parte, eu fiz aqui o leque. Agora, cheguei aqui onde eu tenho os bloquinhos de 3 pontos altos. Eu venho aqui no primeiro bloquinho. Então, aqui eu vou pular 2 pontinhos e vai ficar bem aqui nesse meinho, ó. Faço ponto baixo. Pulo aqui esses pontos, ó. 1, 2, e venho aqui no meio. E faço os 6 pontos altos. Então, aqui na lateral, vai ficar dessa forma. Porque se eu pular um ponto, vai ficar sobrando pontos aqui. Então, eu preciso pular 2. Depende aí do tamanho que você está fazendo. Pode ser que você precise pular 2, 1, 2, 1, 2, 1, para no final do tapete dar certo. Aqui eu já fiz 6. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Então, você não precisa também seguir essa regrinha de pular 2 pontos. Pode ser 2 aqui, 1, 2 e 1, para que feche certinho lá no final do tapete. Então, aqui eu vou trabalhar dessa forma, pulando ali os 2 pontos e fazendo aqui no ponto alto do meio, desse bloquinho aqui de 3 pontos da carreira anterior, eu faço aqui os 6 pontos altos. Quando eu chego aqui nessa parte, eu pulo aqui, ó, esses pontinhos, esses 2. Ou você pode pular um e fazer aqui, ou fazer nesse próximo, porque depois ali vamos fazer o ponto baixo ali naquele pontinho. Então, eu faço aqui os 6 pontos altos. Fiz os 6 pontos. Venho no ponto alto do meio,
faço ponto baixo, depois faço ponto alto, ponto baixo e sigo com esta sequência aqui, ó. Se você notar então que tá ficando sobrando ou repuxando aqui o trabalho, você pode alterar aqui essa quantidade de pontos. Então eu vou finalizar a minha carreira. Aqui quando chega na curva, que são aqui esses 4 pontos, eu pulei um ponto e fiz o leque, um ponto, fiz o leque da mesma forma que fizemos aqui. Então eu voltei aqui no meu para finalizar com vocês. Fiz aqui o leque, o que eu vou fazer agora? Eu vou pular um ponto só e fazer o ponto baixo aqui, mais um leque, para daí finalizar. Se eu continuar nessa sequência, eu teria que fazer o ponto baixo aqui. E aqui eu tenho o ponto baixo, então não daria para fazer um leque aqui novamente. Então pode acontecer isso na sua peça também, porque dependendo da quantidade de motivos que você fez aqui no meio, quando chega aqui nessa parte, a gente tem que distribuir aqui os pontos. Então, eu fiz o leque, vou pular um ponto e venho aqui no próximo, faço um ponto baixo, pulo um ponto, venho no próximo e vou fazer o leque, os 6 pontos altos. Depois, eu finalizo ali com um ponto baixíssimo, ali onde iniciei a carreira, fazendo o ponto baixo. Seis pontos e faço um ponto baixíssimo bem aqui onde iniciei a carreira. E agora nós vamos fazer o acabamento aqui em volta do nosso tapete. Ó, ficou dessa forma aqui. Eu fiz aqui com ponto baixo, pegando na alcinha de trás, e depois eu fiz aqui um ponto alongado, ó, ponto baixo. Pegando aqui normal daí pela frente. Então, aqui fica a critério de vocês, se vocês querem esse acabamento, ou se não, você pode estar arrematando já aqui o fio. Então, eu vou fazer pegando na alcinha de trás. Vou ali no próximo ponto, pego aqui na alcinha de trás do ponto, ó, e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo, sempre pegando só ali na alcinha de trás para ficar esse acabamento aqui, ó. Em todos os 6 pontos altos, eu trabalho assim. Quando chega aqui nessa parte, eu vou fazer um ponto baixo alongado nessa mesma direção. Então, eu pego aqui, ó, nesse mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo da carreira anterior, puxo o fio e alongo, ó. Estico ele um pouquinho e faço o ponto baixo. Fica assim, dessa maneira. Vou para o próximo ponto, faço ponto baixo, pegando na alcinha de trás. Então, é um acabamento bem simples, bem fácil de fazer. Você vai fazer assim por toda a volta. Quando chega aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo alongado e vai ficar dessa forma aqui. Se você quer fazer com outra cor, também vai ficar legal você fazer o acabamento com outra cor. Eu tenho o fio aqui Encanto, que é 100% viscose. Vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem como que fica diferente a peça se você usar outra cor aí. Eu não tenho o número dessa cor aqui, mas é o fio Encanto da Círculo. Ele é 100% viscose. Então, vou fazer aqui só um nozinho inicial aqui para mostrar para vocês como fica bem legal a peça. Eu vou fazer o ponto baixo ali normal, igual eu estava fazendo ali, pegando aqui por trás. Ponto baixo em cada ponto alto da carreira anterior. Faço aqui os 6 pontos. Quando eu chego aqui no ponto baixo, eu faço um ponto baixo alongado. Depois, sigo fazendo pontos baixos. Se ficar sobrando ponto da mesma forma, como eu sempre oriento aqui vocês, pode aumentar ou diminuir essa quantidade de pontos. Faço ponto baixo e sigo dessa forma até finalizar a carreira. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, fica um acabamento bem diferente se você faz aqui com outra cor. Então, aqui no meu tapete, eu vou fazer o acabamento com o fio Encanto. Então, depois que eu terminei aqui com ponto baixíssimo, eu alongo esse fio, levo para o lado avesso.
e arremato. Puxo. Corto aqui o fio, deixo um pedacinho ali pra eu fazer o arremate depois. E depois eu venho com o fio em canto e faço esse acabamento aqui. Então, eu vou fazer aqui o acabamento na minha peça e volto pra gente finalizar ali. Finalizando aqui, então, a minha peça, eu fiz aqui os pontos baixos. Aqui nesse ponto, eu ainda faço ponto baixo alongado, para daí eu finalizar com ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei. Puxo o fio, tudo de uma vez, alongo esse fio e levo para o lado avesso. Passei aqui por dentro mais uma vez e agora eu vou cortar aqui o fio. E eu puxo aqui. Então, eu venho aqui atrás de um pontinho. Puxo aqui o fio. Pego outra pontinha, faço a mesma coisa. E aqui eu faço o nozinho. Se você quiser colocar um pingo de cola ou de silicone aqui, você pode colocar também. E vai ficar pronto assim o nosso tapetinho. Então, aqui ficou pronto o nosso tapetinho. Ele ficou um pouco menor, com 62 centímetros por 43 de largura, porque eu fiz com um desenho a menos aqui no meio. Então, ele aumenta ou diminui aí em média 10 centímetros aqui a cada desenho que tem aqui na lateral. Então, eu finalizo aqui a minha videoaula, espero que vocês tenham gostado. Sobrou aqui, ó, ainda um bom tanto de fio. Aqui desse tapetinho que eu fiz menor. E aqui no acabamento gasta bem pouquinho o fio, então se você tem restinhos de fio e quer fazer de outra cor aqui, você pode estar fazendo também. Ficou bem delicadinho assim com esse acabamento. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a todos pelo carinho e atenção e até a nossa próxima videoaula.